E aí galera, voltamos. Voltamos. Vamos ver o que eu falei mesmo na aula passada, figuras, né? Então, mais ou menos eu falei de como incluir as figuras, como referenciar as figuras. E hoje a gente vai falar de um negócio que é um pouco chato. Confesso para vocês que eu acredito que o Word realmente ganha do LaTeX nesse sentido. Porque fazer tabela, né? Construir a tabela no LaTeX em linguagem de marcação é mais chato mesmo. Tá? Isso aí que eu confesso. Mas no finalzinho aí da aula eu vou tentar falar um hack para vocês, tá? Que aí eu não gasto muita energia com isso não. Por isso que eu nem sei explicar muito bem de tabela. Mas eu vou falar o que eu sei, né? Vou mostrar aqui alguns exemplos para ver como é que a gente constrói uma tabelinha. Fechou? Então vamos lá. Em suma, o que eu posso te falar? Quando você quer colocar informações, tipo, para ter o nome da tabela, para ter a descrição da tabela, você precisa colocar ela dentro de um begin table, tá? E a tabela em si, ela é construída no begin tabular, tá? Então vamos supor, você percebe que essa tabelinha aqui, né, que eu fiz, ela só está no tabular. E salvo me engano, quando eu tento colocar o caption ou o label aqui dentro, ele dá erro, tá? Deixa eu colocar só para conferir. Ao vivo e a cores. Deixa eu ver se ele coloca. Ou não, aí ó, ele dá erro, né? Ele fica acusando um errinho aí. Então, em suma, né, para construir a tabela em si, né, a estrutura da tabela, você sempre vai utilizar o begin tabular. Ah, eu quero colocar a numeração da tabela, descrição da tabela, referenciar a tabela. Aí você coloca o begin tabular dentro do begin table, tá? Literalmente, gente, não tenha medo de copiar e colar nessa parte, tá? Em todas as tabelas eu sempre venho nesses modelinhos aqui. Eu volto porque eu entendo um pouco. E aí eu construo com base do que está copiado e colado aí, tá? Sempre que eu tenho dúvida, eu literalmente dou um Google e eu consigo resolver o problema. Mas o feijão com arroz eu vou tentar passar para vocês. Em suma, como é que a gente faz? Tá? Vou ensinar para vocês o begin tabular, que eu acho que é o que realmente interessa. O begin table só serve para colocar o centering, o caption e o label, né, para poder a gente referenciar. Do qual a gente já está trabalhando aqui, tá? A gente já falou, né, nas imagens e aqui se aplica exatamente o mesmo pensamento. Fechou? Vamos lá. O que eu coloco aqui entre chaves, tá? No begin tabular. É quantas colunas eu tenho, tá? Então, e o que significa essas letrinhas? Essas letrinhas significam o alinhamento do conteúdo dentro da célula, tá? Então, você percebe que essa tabela aqui, ó, o A e o B, né, eles estão alinhados, né? Todo, né, o conteúdo, ó, a primeira linha do conteúdo da coluna B está alinhado, está centralizado, né? Essa é a palavra certa, está centralizado, não é alinhado. E aí, se eu colocasse um R, ele vai ficar alinhado à direita. Vamos ver. Uau! Que eu coloquei, né, na primeira coluna. Ou seja, toda a primeira coluna vai ficar alinhada à direita. Se eu colocar L, né, na segunda coluna, que é o B, aí ele vai ficar alinhado à esquerda. Fechou? Então, em suma, é para isso que serve, né, o L, o C e o R, tá? Dentro das chaves no begin tabular. Isso é o que eu sei, isso que eu lembro. Ah, para que serve isso aqui, né? Essa barra reta aqui? É literalmente para definir as divisões entre as colunas, tá? O que eu estou falando para ele? Olha, eu quero uma linha que divide a coluna só entre a primeira e a segunda, só aqui no meio. Não quero coluna fechando aqui, nem coluna, né, uma linha fechando aqui. Ah, Nassi, se eu quiser, é só colocar aqui uma barra reta e colocar aqui uma barra reta. Quando você compila, ele vai fechar aqui e vai fechar aqui.
Então aqui, mais ou menos, a gente dá os comandos para colunas, tá? Nessa seção aqui. Ah, eu quero 2 barras. Quero que o negócio fique mais bonito, eu quero todo mundo com 2 barras. Você coloca 2 barras retas, tá? 2 barras retas vai ficar 2 barras retas, né? Nos 3. Ah, não quero nada separando, eu quero tudo livre. Aí coloca 100. Vai lá, compila. E aí você tem só linhas, né? Mas no mais, tudo que é com relação a colunas, né, ao aspecto vertical, né, da tabela, né, você costuma mexer aqui. Ah, Nas, quais são todas as formatações possíveis de você colocar divisão? Eu queria um tracejado, eu queria um pontilhado. Aí tem que pesquisar, tá? Nem eu não lembro disso aí. Literalmente tem que dar um Google e falar para você, tá? E aqui dentro a gente trabalha o corpo da tabela, tá? As linhas, né, que vai formar as células, porque você já deixou mais ou menos preparado as colunas, tá? Se eu faço uma linha né, verticalmente por aqui, horizontalmente eu faço com H-line, tá? Então, se eu quiser que não tenha linha, é só eu comentar isso aqui, ó. Essa linha de cá vai sumir. Essa linha de cá, tá vendo? Ah, eu quero tirar todas as linhas. É só eu comentar todos os H-line. O H-line é literalmente a linha horizontal que está na minha tabela. Aí, ó, tirei todas as linhas. Fechou? E aí, como eu defini que são 2 colunas, então eu preciso de 2 células, né, por linha, teoricamente. E aí, como é que você separa um conteúdo do outro? Por e-comercial. E aí, como é que você dá uma quebra de linha? Barra, barra. Tá? Bem simples isso aqui. Bem feijão com arroz, como você construir, né, o conteúdo. Se você pegar esse modelinho aqui e ficar simplesmente replicando ele, você vai entender tudo. O A, e-comercial, B, fechou a linha barra barra. Tá? Primeiro conteúdo, separa, segundo conteúdo, barra barra. Fechou a segunda linha. Mas você precisa ter noção de que você tem 2 colunas e que você precisa de 2 conteúdos para poder dar certo, porque senão ele vai dar erro. Ah, Nácia, como é que faz para eu mesclar coluna, né? Fazer uma tabela, mesclar linha ou coluna, né? Fazer uma tabela assim, eu acredito que é tranquilo, né? Até de boas, porque não tem nada mesclando aqui, né? Como a gente faz no Windows, que a gente simplesmente seleciona, clica num botãozinho. Aqui o negócio é um pouco diferente, tá? Vamos supor, vamos para essa tabelinha aqui de baixo, em que você percebe que eu mesclei o que? Coluna, né? Eu mesclei 2 colunas aqui. Era para ter 2 conteúdos aqui, né? Só que a primeira linha, eu queria que só a primeira linha que tivesse sido mesclada, tá? Então a gente vem para cá e a gente constrói ela da mesma maneira, tá? Então você vai falar, olha, eu quero que todo o conteúdo da minha tabela fique alinhado à esquerda, que tenha a linha aqui no meio e na direita, né? Na esquerda, no meio e na direita. E a minha tabela tem 2 colunas, tá? Isso que eu estou falando para ele. Quando você entrar no corpo, passa uma linha horizontal. Então essa primeira linha horizontal aqui, ó. Essa primeira. Aí, ó, na célula, né, eu falo para ele como que eu quero o meu conteúdo. Como eu quero mesclar a coluna, eu vou usar do comando multicolumn. Ah, você quer mesclar quantas colunas? 2. Você quer que o conteúdo dentro dessa célula que você criou mesclada fique centralizado? Sim. E eu quero barra, né, na esquerda e na direita. E o conteúdo vem aqui escrito em Team Sheet. Como você já mesclou as duas, já acabou o conteúdo, né? Então você dá um barra barra, um novo H-line e constrói, né, da mesma maneira. E aí a gente tem essa tabelinha de cá. Fechou? Para mesclar agora linhas. Para mesclar linhas, né, aplica-se o mesmo princípio, tá, galera? Vamos supor, vamos agora para
tabela aqui que já é um pouco mais complicada, né? Mas vamos aos poucos, vocês vão entender. Vamos lá, begin tabular, eu disse para ele que eu quero o quê? 3 colunas. Em suma, eu quero 3 colunas e todo o conteúdo alinhado à esquerda. E eu quero linha antes, né, na esquerda, no meio, né, do conteúdo e na direita, né? Então eu defini essa linha, essa linha, essa linha e essa linha. Então essa é a estrutura de colunas que eu já declaro no começo. Dou um H-line e aí, ó, na primeira eu já quero mesclar as 3. Aí eu faço multicolumn, 3, falo o conteúdo, como é que eu quero que ele fique, né, centralizado, e coloco o conteúdo da minha célula aqui. Dou um barra barra. Tá. Fechou. Agora eu quero mesclar a linha. Eu acho esse pensamento aqui um pouco mais difícil de entrar na cabeça, tá? É normal. Mas vamos lá. Multi-row. Quando eu dei esse primeiro comando aqui, ó, você percebe que ele imprimiu essa linha aqui, né? Goalkeeper, GK, Paul Robinson. E aí, quando eu quero mesclar as linhas, eu preciso avisar para ele. Agora é multi-row, tá? Quantas linhas você quer mesclar? 4. E aí ele coloca um asterisco aqui para aplicar, né, um coringa, tá? Aplicar um coringa nessas outras linhas aqui. E aí eu simplesmente vou escrevendo, né, as 4 linhas depois disso. Então, LB Lucas Hadeb, DC Michael, DC Dominic, RB Didier. E aí barra H-line, tá? Mas você aplica, né, o mesmo pensamento. Só que você tem que aplicar, eu acho coluna mais fácil de entender assim visualmente falando. Mas o multi-row é simplesmente o mesmo pensamento, só que para a linha. Fechou? Então, gente, no mais é você literalmente colocar exemplos assim na internet, copiar e colar e saber desses princípios básicos, tá? Eu não fico muito estudando tabela não, porque eu acho chato. Mas tem um hackzinho que tem na internet que é Excel to LaTeX, tá? Então, se para você tá muito difícil, você vem, né? Você vai lá no Excel, porque no Excel é bem mais fácil de você construir qualquer tipo de tabela, né? Ela sendo feita com muitas colunas, com muitas mesclagens e tudo, né? Aí você constrói ela visualmente aqui, e aí tem os programinhas aqui, ó, Excel to LaTeX, em que ele literalmente converte, né, para você, né, as tabelas, tá? Então Table Excel to LaTeX. Opa, Excel to LaTeX. Então, quando é uma tabela muito, muito complicada, eu costumo utilizar esses programinhas aqui, que ele já converte, né, para o código LaTeX da tabela, se ela for muito complicada, né? Quando é mais ou menos simples assim, eu pego os princípios e eu consigo fazer. Fechou, galera? Então essa é a parte de tabela. A parte de referência e de caption, né? É só copiar esse trecho aqui, tá? É a mesma coisa, sem tirar nem pôr, de figura, tá? Se na figura eu tinha label e tinha caption e tinha centering, né, na tabela eu tenho centering, tenho caption e tenho label e você referencia da mesma forma. A única coisa que muda é que para figura eu utilizo o figref e para tabela eu utilizo o tabref, mas é com label do mesmo jeito. Fechou, galera? Na próxima aula a gente vê aí como é que a gente vai, o que a gente vai fazer para poder dar andamento ao curso. Valeu demais!